Os ABBA. A lendária banda sueca fizeram história com êxitos intemporais como Dancing, Queen Mamma Mia e The Winner Takes It All. Por detrás deste sucesso esteve Benny Andersson, um gênio musical que, ao lado de Björn Ulvaeus, compôs melodias que cativaram milhões de fãs durante décadas, com o seu talento musical excepcional. Benny não só impulsionou os ABBA para o auge da fama, como também deixou um legado duradouro na indústria musical mesmo após o fim da banda. Apesar da fama e da admiração dos fãs, Benny manteve-se discreto sobre a sua vida pessoal e os bastidores dos ABBA. Ao longo das décadas, abriu-se, finalmente, sobre os lados mais sombrios da sua trajetória, incluindo as dificuldades que enfrentou fora dos palcos e o seu outrora turbulento casamento com Annie Fried. As suas revelações não só surpreenderam o público, como também lançaram luz sobre muitos mistérios que rodeavam a carreira e a vida dos ABBA longe dos holofotes. O que foi realmente revelado? Vamos mergulhar na viagem de Benny e descobrir as verdades escondidas por detrás do brilhantismo dos ABBA nos palcos. Benny Andersson, o gênio. Por detrás do sucesso dos ABBA. Benny Andersson nasceu a 16 de dezembro de 1946 em Estocolmo, na Suécia. Oriundo de uma família com uma forte tradição musical, teve o seu primeiro contato com o piano ainda muito jovem. Rapidamente demonstrou um talento natural e uma profunda paixão pela música. Na adolescência, começou a compor e a atuar, lançando as bases para a sua futura carreira. Em 1964, com apenas 18 anos, Benny juntou-se aos Rapstars, uma famosa banda de pop-rock sueca da época. Como teclista e compositor, ajudou o grupo a alcançar vários grandes êxitos, incluindo Sunny Girl e Wedding. A sua passagem pelos Rapstars proporcionou-lhe uma valiosa experiência em composição e produção musical, e foi também durante este período que conheceu Björn Ulvaeus, a pessoa que viria a ser o seu mais importante parceiro criativo. O encontro entre Benny Andersson e Björn Ulvaeus em 1966 marcou o início de um novo capítulo na carreira de ambos. Rapidamente reconheceram a visão partilhada que tinham para a composição de canções e começaram a colaborar. Em 1972, juntamente com as vocalistas Agneta Faltskog e Annie Fried Lyngstad, os ABBA foram oficialmente formados. Em 1974, os ABBA venceram o Festival Eurovisão da Canção com Waterloo, marcando um grande avanço no panorama musical internacional. A partir daí, sob a liderança de Benny Andersson e Björn Ulvaeus, os ABBA alcançaram o sucesso contínuo com uma série de êxitos como Dancing Queen, Take a Chance on Me, Fernando e The Winner Takes It All. Como um dos dois gênios criativos por detrás da banda, Benny desempenhou um papel crucial na composição e arranjo da sua música, ajudando os ABBA a criar um som pop característico que combinava melodias cativantes, letras significativas e harmonias sofisticadas. As suas composições não só possuíam um grande valor artístico, como também um forte apelo comercial, fazendo dos ABBA um dos grupos musicais mais vendidos de sempre, com mais de 400 milhões de discos vendidos. Após a dissolução dos ABBA em 1982, Benny e Björn seguiram as suas carreiras como compositores e produtores musicais. Mudaram o foco para o teatro musical e cedo alcançaram o sucesso com Chess Mill, e 1984, uma colaboração com o letrista Tim Rice. O musical incluía One Night in Bangkok, um dos maiores sucessos da década de 1980. Nos anos seguintes, Benny continuou a fazer experiências com vários gêneros musicais. Compôs e produziu o musical Kristina från Duvemola, em 1995, baseado na série de romances de Vilhelm Moberg. A produção foi aclamada pela sua qualidade artística e consolidou ainda mais a reputação de Benny no teatro musical.
Em 2001, Benny fundou a sua própria banda, a Benny Andersson's Orchestra BAO, especializada em música folclórica sueca combinada com pop. Embora o BAO não tenha alcançado o reconhecimento global dos ABBA, conquistou uma base de fãs leais na Suécia, com uma carreira de mais de 60 anos. Benny Andersson não é apenas um músico talentoso, mas também uma figura icônica na indústria musical mundial. As suas composições com os ABBA tornaram-se legados musicais intemporais, continuando a ser apreciadas e interpretadas pelas novas gerações. As suas canções figuraram nas tabelas musicais em filmes e programas de televisão. Para além das suas contribuições para os ABBA, Benny foi também um artista influente em diversos gêneros musicais, desde o pop e rock aos musicais e música folclórica sueca. Procurou sempre novas direções e continuou a criar, provando que a música não tem idade. O percurso de Benny Andersson, desde um jovem apaixonado por piano até ao lendário músico por detrás do sucesso dos ABBA, é uma história inspiradora. À medida que os ABBA ascenderam ao auge da fama, os seus membros partilharam mais do que apenas colaboração profissional. Tinham profundas ligações emocionais uns com os outros. Benny Andersson e Annie Frid Lyngstad, mais conhecida por Frida, não foram exceção. Durante os anos dourados dos ABBA, Benny e Frida não só eram próximos em palco, como também desenvolveram uma relação romântica nos bastidores. Viveram juntos os momentos mais gloriosos da banda, mas a pressão da fama e uma agenda de trabalho intensa cobraram o seu preço. No final de contas, foram precisamente estas pressões que levaram a desafios inesperados no seu casamento e não conseguiram ficar juntos. O que aconteceu realmente? Benny e Frida, uma bonita história de amor e uma separação chocante. No final da década de 1960, enquanto a cena musical sueca florescia com artistas talentosos. Benny Andersson, um compositor brilhante, cruzou-se com Annie Frid Lyngstad, uma cantora em ascensão que acabara de vencer um concurso de música em 1967. Desde o momento em que se conheceram, sentiram-se atraídos um pelo outro. Frida ficou impressionada com o talento nato de Benny para compor música, enquanto Benny ficou cativado pela sua voz e presença magnética em palco. Não demorou muito para que se tornassem oficialmente um casal. Nessa altura, ambos estavam a construir as suas próprias carreiras, mas a música aproximou-os. Benny não foi apenas o parceiro romântico de Frida, mas também um mentor que a ajudou a desenvolver o seu estilo musical. Eram mais do que amantes. Eram duas almas profundamente ligadas pela arte. Mas vale a pena referir que ambos já tinham tido relacionamentos anteriores. Frida casou aos 17 anos e teve 2 filhos, enquanto Benny também. Teve um longo relacionamento antes de a conhecer, mas independentemente do passado, encontraram-se como se o destino os tivesse destinado a escrever juntos o capítulo mais importante das suas carreiras e talvez das suas vidas. Quando Benny e Frida se juntaram a Björn Ulvaeus e Agneta Fältskog para formar os ABBA no início dos anos 70, não faziam ideia de que estavam prestes a tornar-se um fenômeno mundial. A vitória no Festival Eurovisão da canção de 1974 com Waterloo impulsionou os ABBA para novos patamares. E a partir daí tornaram-se uma das maiores bandas de todos os tempos. Em palco, Benny e Frida atuavam sempre juntos, brilhando como um par. A forma como se olhavam durante as atuações, a harmonia em cada nota e gesto, tudo isto convencia o público de que eram um casal perfeito, tanto na música como na vida. Mas por detrás das luzes do palco desenrolava-se uma história diferente. Em 1978, após mais de uma década juntos, Benny e Frida decidiram casar. O seu casamento não foi extravagante, sem festas sumptuosas. Apenas uma cerimônia privada. Ainda assim, para os fãs, foi um verdadeiro conto de fadas. Quem poderia imaginar que apenas 3 anos depois, este conto de fadas chegaria a um fim tão doloroso? Nesta altura, os ABBA estavam no auge da sua carreira, mas a pressão sobre cada membro só aumentava.
A rotina incansável, as constantes digressões e o escrutínio dos mídia cobraram um preço elevado nas suas vidas pessoais. Frida chegou a admitir que ansiava por um verdadeiro lar, enquanto Benny passava a maior parte do tempo no estúdio absorto em novas canções. Esta crescente distância afastou-os gradualmente. Em 1980, as fissuras na relação tornaram-se mais evidentes do que nunca. Já não conversavam tanto como antes, as discussões tornaram-se mais frequentes e o distanciamento emocional entre eles aumentou. Em 1981, Benny e Frida divorciaram-se oficialmente. Os fãs ficaram em choque. Como pôde um casal aparentemente perfeito separar-se tão rapidamente? Assim que a notícia do divórcio foi divulgada, surgiram inúmeras teorias. Será que Benny se apaixonou por outra pessoa? Apenas 6 meses depois de se divorciar de Frida, casou com Mona Norclid, uma apresentadora de televisão. Isto alimentou as especulações sobre se Benny já tinha desenvolvido sentimentos por Mona antes do fim do seu casamento com Frida. Muitos acreditavam que ele estava emocionalmente envolvido com Mona há muito tempo, sendo esse o verdadeiro motivo da separação. Ou terá sido Frida quem escolheu afastar-se? Ao contrário da imagem delicada de Agneta. Frida sempre foi conhecida como uma mulher forte e independente. Algumas fontes sugeriram que Frida teria tomado a decisão de partir primeiro, incapaz de suportar as restrições de uma vida ditada pela agenda agitada e pela pressão esmagadora do ABBA. Alguns rumores chegaram a insinuar a possibilidade de violência doméstica, mas nunca surgiram provas concretas que corroborassem estas alegações. Nem Benny nem Frida se pronunciaram sobre o assunto, deixando as especulações sem resposta. Após o divórcio, ambos seguiram em frente com as suas carreiras. Frida embarcou numa viagem a solo e mais tarde casou com o príncipe Heinrich Rutzow-Rus, da Alemanha, enquanto Benny continuou a compor e se tornou um dos produtores musicais de maior sucesso, seja qual for. O verdadeiro motivo, um facto permanece inegável. Eles já se amaram. Já criaram juntos músicas inesquecíveis. E mesmo que o romance tenha terminado, os nomes Benny e Frida ficariam para sempre entrelaçados com a história lendária dos ABBA. No entanto, o término inesperado não foi a única dificuldade que Benny enfrentou durante a sua brilhante carreira. Poucas pessoas sabem que ele lutou contra o alcoolismo durante anos, enfrentando em silêncio graves desafios psicológicos. Os anos de apogeu e as pressões invisíveis, as décadas de 1970 e início de 1980 foram a era dourada dos ABBA. O grupo sueco não só dominou as tabelas musicais, como se tornou um fenômeno cultural global. No entanto, a ascensão meteórica à fama colocou uma imensa pressão sobre Benny e os restantes membros. As agendas preenchidas das digressões e a constante exposição pública deixavam-nos exaustos. Para Benny, o álcool tornou-se gradualmente uma fuga. Chegou mesmo a admitir que nunca se apercebeu quando é que beber deixou de ser apenas um prazer ocasional e se transformou num hábito inabalável. Noite após noite bebia em excesso, e este padrão persistiu durante os anos de atividade dos ABBA, e mesmo depois da dissolução do grupo, em 1982, quando os ABBA encerraram as suas atividades. Benny afundou-se ainda mais no álcool. Depois de anos sob os holofotes, tudo parecia de repente vazio. Além disso, o seu casamento com Annie Fried Lyngstad já tinha terminado em 1980. Embora Benny e Björn Ulvaeus continuassem a compor os grandes palcos e a energia eletrizante dos fãs já não existiam. Numa entrevista, Benny revelou que bebia quase diariamente há muitos anos. O álcool ajudava-o a escapar momentaneamente dos seus pensamentos pesados, mas ao mesmo tempo aprisionava-o num ciclo destrutivo. Então, o que aconteceu ao Benny depois disso? Após um longo período desde o término com Frida e a sua luta contra o alcoolismo, Benny finalmente sentou-se e revelou as verdades que os fãs sempre quiseram saber.
Qual era a verdadeira história por detrás da sua relação com Frida? Ainda está a lutar contra o alcoolismo. Tudo isto será revelado agora. Benny Andersson revela finalmente a verdade. Numa entrevista recente, Benny admitiu abertamente que sempre se manteve distante dos rumores sobre a sua relação com Frida. Esclareceu que não era porque quisesse negar ou esconder algo, mas simplesmente porque ambos respeitavam a privacidade um do outro. As pessoas podem especular o quanto quiserem, mas só quem está envolvido é que realmente compreende, disse Benny. Revelou ainda que a música foi o fator essencial que os ajudou a ultrapassar momentos difíceis. Embora o amor tivesse arrefecido, a música manteve o forte laço entre eles. Não queríamos que os assuntos pessoais afetassem o trabalho dos ABBA. O mais importante sempre foi a música, algo que sempre deu prioridade. Ao recordar os primeiros tempos em que conheceu Frida, Benny não conseguiu esconder a emoção. Descreveu a relação como uma ligação poderosa não só na vida, mas também na música. Viveram juntos os anos dourados dos ABBA, conquistando o auge da fama. Mas como muitos outros casais não conseguiram evitar o conflito e foram se distanciando gradualmente, Benny admitiu que, embora o relacionamento romântico não tenha durado, deixou uma marca profunda na sua vida. Após o término, aprenderam a respeitar o espaço um do outro, mantendo uma relação profissional. Isso permitiu que continuassem a colaborar mesmo já não sendo um casal. Hoje Benny e Frida ainda mantêm contato. Contou que frequentemente conversam sobre música e continuam a apoiar-se mutuamente na vida. Já não somos um casal, mas a nossa amizade e relação profissional nunca se desfez, afirmou Benny. Quando questionado se já tinha ponderado reatar o romance, Benny limitou-se a sorrir e a dizer que já tinham passado por muito juntos. Acreditava que manter a amizade como estava era a melhor escolha para ambos. Por vezes, o importante não é agarrarmos-nos ao passado, mas sim valorizar as boas memórias e seguir em frente. Poucas pessoas sabem que mesmo após o término da relação, Benny e Frida colaboraram em vários projetos musicais que passaram despercebidos ao público. Benny afirmou que a química entre ambos se manteve intacta e que Frida continuou a ser uma grande fonte de inspiração para a sua carreira como compositor. Embora Frida não se tenha pronunciado oficialmente sobre as recentes declarações de Benny, os seus comentários anteriores sugerem que também nutre um profundo respeito e carinho por ele. Afirmou em tempos que, embora o relacionamento romântico tivesse terminado, a amizade e o vínculo musical entre eles perdurariam sempre. Benny também falou abertamente sobre a sua luta contra o alcoolismo. Percebeu que o álcool não só afetava a sua saúde, como também tinha um impacto negativo na sua família e na sua carreira. Olhando para trás, Benny compreendeu que, se não controlasse o seu consumo de álcool, perderia tudo o que tinha construído. Parar de beber não foi fácil, mas Benny conseguiu. Escolheu um estilo de vida sóbrio e concentrou-se mais na música. Por fim, fez um regresso notável ao lado dos seus colegas mais próximos. O espetacular regresso de Benny Andersson e dos ABBA. Após décadas de silêncio, quando muitos pensavam que os ABBA tinham terminado definitivamente o seu percurso musical, Benny Andersson e os restantes membros surpreenderam o público. Os ABBA reuniram-se oficialmente. O seu regresso não foi apenas um reencontro nostálgico, mas uma poderosa declaração de que a sua música nunca perdeu o seu brilho. Em 2021, os ABBA fizeram o seu regresso oficial com o álbum Voyage, o seu primeiro lançamento em quase 40 anos. Este não foi apenas mais um álbum, foi uma declaração de que os ABBA ainda mantinham o seu estilo característico ao mesmo tempo que se adaptavam aos tempos modernos. As canções de Voyage transbordavam nostalgia e energia renovada, provando que a música do grupo se mantinha tão vibrante como sempre. Benny Andersson teve um papel crucial neste regresso. Além de ser um músico talentoso, garantiu que a música dos ABBA preservasse a sua essência original. Partilhou que reencontrar os membros foi como voltar a casa.
E assim que começaram a tocar juntos, tudo pareceu tão natural como se nunca tivesse havido um hiato. Numa entrevista, Benny revelou que ele e Björn ainda trabalhavam juntos com frequência e que novas ideias musicais surgiam sempre. Nunca mais tinham considerado compor canções para os ABBA, até perceberem que havia histórias que precisavam de terminar de contar. Para além do álbum, os ABBA surpreenderam o mundo com o concerto ABBA Voyage em Londres. Em vez de se apresentarem ao vivo, usaram a tecnologia de Casio, avatares Abbaders, permitindo que o grupo aparecesse em palco como as suas versões mais jovens da época dourada da banda. Benny descreveu a experiência como ousada e emocionante. Benny acreditava que os ABBA Voyage eram uma forma de a banda se conectar com as novas gerações de fãs sem ter de atuar ao vivo. Para ele, não se tratava de um substituto dos concertos tradicionais, mas sim de uma expansão, uma oportunidade para a música dos ABBA continuar viva sem estar limitada pelo tempo. O regresso dos ABBA gerou uma onda de entusiasmo no mundo inteiro. Os fãs de longa data emocionaram-se com as melodias familiares, enquanto o público mais jovem teve a oportunidade de experienciar os ABBA de uma forma completamente nova. Voyage rapidamente subiu nas tabelas musicais, provando que os ABBA continuavam a ser uma força poderosa na indústria musical. Olhando para trás, é evidente que a criatividade incansável de Benny o ajudou a construir um extenso legado musical que continua a inspirar gerações de artistas. Após o fim dos ABBA em 1982, Benny não optou por parar. Continuou a compor e a produzir música, expandindo a sua influência por diversos gêneros. Um dos seus projetos mais significativos foi o musical Chess de 1984, uma colaboração com Björn Ulvaeus e Tim Rice. A canção One Night in Bangkok do musical tornou-se um sucesso mundial, provando que a criatividade de Benny ia muito além dos ABBA. Benny foi também o gênio por detrás do sucesso de Christina Fran de Vémola, um musical baseado na série de romances Os Emigrantes de Wilhelm Moberg. Esta tornou-se uma das suas obras mais significativas depois dos ABBA, demonstrando a sua capacidade de compor música dramática e profundamente emotiva. Além disso, Benny dedicou grande parte da sua paixão à música tradicional sueca. As suas composições tiveram influência muito para além das fronteiras da Suécia. Os ABBA continuam a ser um dos grupos musicais mais vendidos no mundo, com mais de 385 milhões de álbuns vendidos. As suas músicas continuam a aparecer em filmes, anúncios, programas de TV e até mesmo em grandes eventos como casamentos reais. Notavelmente, o sucesso dos filmes e do musical Mamma Mia aproximou ainda mais os ABBA das gerações mais jovens. O filme Mamma Mia 2008 e a sua sequela, Mamma Mia, Here We Go Again, 2018, revitalizaram as canções de Benny, consolidando ainda mais o seu estatuto de um dos maiores compositores da história. Benny Andersson foi também pioneiro na integração da tecnologia na música. Através do projeto ABBA Voyage, ele e os membros da banda trouxeram os ABBA de volta aos palcos, utilizando imagens virtuais dos Abiatar, abrindo um novo caminho para a indústria musical. Aos 74 anos, Benny Andersson continua a criar sem parar. Não só construiu um extenso legado musical, como também lançou as bases para as futuras gerações de músicos. Seja através dos musicais dos ABBA ou de projetos pessoais, sempre se dedicou de corpo e alma a cada nota. O legado de Benny não se resume a números ou prêmios. Trata-se da forma como ele mudou o panorama da música mundial. Ele não compôs apenas canções, criou emoções, melodias que podiam fazer as pessoas chorar, sorrir ou recordar um tempo que já passou. É por isso que a música de Benny Andersson continua viva. É fã de Benny Andersson? Contê-nos a sua opinião nos comentários. Não se esqueça de subscrever e ativar as notificações para ficar a par dos nossos vídeos mais recentes.